Hoje, trazemos uma reflexão sobre um tema delicado, mas fundamental na jornada espiritual, o suicídio. Para iluminar nossos corações e mentes, recorremos às palavras do renomado jornalista e estudioso espírita, André Trigueiro. Convido vocês a se permitirem absorver as palavras sábias de André e a refletir sobre como podemos, juntos, iluminar nossos caminhos na busca pela paz interior. Sem mais delongas, convido todos a mergulharem nas palavras que nos conduzem a uma compreensão mais profunda do suicídio na visão espírita. Nesse livro, Viver é a Melhor Opção, nós reservamos o último capítulo para falar da doutrina espírita apenas porque eu sou espírita, sem nenhum proselitismo, não é a tentativa de convencer ninguém. Se eu fosse budista, o último capítulo seria reservado à visão budista, muçulmano, a visão do Islã. Se eu fosse judeu, a visão do judaísmo, ou seguidor de qualquer outra tradição. Em última instância, o que nós estamos fazendo aqui, quando falamos do problema do suicídio, quando achamos que o suicídio é um problema, nós estamos, na verdade, para esse debate ele ter a amplitude e a força que ele merece ter, nós precisamos fazer, essa é a minha percepção, um exercício de transcendência. O exercício de transcendência, ele é útil, ele é filosoficamente importante e espiritualmente necessário. Albert Camus, argelino, um dos mais importantes filósofos modernos, sacramentou numa frase que a gente reproduz na abertura do livro, que está em jogo quando a gente fala de suicídio. Diz ele: o suicídio é a grande questão filosófica do nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Quem tem apreço pela filosofia vai encontrar preciosos exercícios, especulações sobre o sentido da vida ou da morte. O que me impressionou fazendo o livro é que todas as grandes religiões ou tradições espiritualistas do Ocidente e do Oriente, a maioria absoluta dessas religiões e dessas tradições, embora divirjam em relação a miudezas teológicas, meu Deus é assim, meu Deus é assado. Existe reencarnação? Não, não existe. Existe céu e inferno? Não, não existe. Divergem em vários aspectos, mas convergem amplamente quando afirmam que o suicídio jamais representa um alívio ou uma solução para os problemas. É interessante, mesmo uma pessoa que não acredita nessas coisas, acessar essas informações, porque é muito curioso quando todas essas tradições ou religiões, elas se harmonizam e elas convergem quando afirmam isso. Não existe a morte e quando sobrevém a morte do corpo físico, nós, tal qual se dá uma lagarta que se liberta do casulo, a gente se transforma, é uma viagem, é uma outra resolução de vida. E essa informação ela é importante ter, ainda que a gente não tenha a crença, mas é importante ter. Entra no pacote, entra no HD, é algo que você pode levar em conta no momento difícil. E aí, do ponto de vista do espiritismo, me permitam dizer, é muito interessante a forma detalhada, pormenorizada, com que essa doutrina, codificada no século XIX, tenta explicar a realidade do suicida no plano espiritual. E isso deve ser também assuntado para quem realiza pesquisas na direção do que seria, hipoteticamente, uma realidade espiritual do suicida. Resumidamente, a gente poderia dizer que a primeira impressão sentida por alguém nessa condição é de arrependimento. Ninguém nasce pré-determinado para se matar. Não existe a genética do suicídio. Não tem um gene suicida. Ninguém nasce com um planejamento espiritual como se tivesse essa história do destino. Não, uma família que tenha muitos suicídios. Meu avô, meu pai, minha irmã, não sei quem. Não, esquece. É claro que existe aí uma questão que vai requerer atenção e cuidado.
porque não é fácil ter perdas de gente próxima e querida nesses termos. Mas isso não faz de você um suicida em potencial se você estiver vivendo essa situação. Então não existe, primeiro, tirar qualquer dúvida que exista sobre o sentido da vida. Ninguém nasce para se matar. Essa é a crença dos espíritas. Existe também algo que é muito doloroso, que é a percepção magnética, por irradiação, de um corpo em decomposição. Porque para nós espíritas existe um tempo determinado de vida na Terra. O acaso não existe, é o que os espíritas adoram dizer. E nós aqui estamos para viver um determinado tempo. E o combustível da vida chama-se fluido vital e ele está disponível, unindo o corpo e o espírito por um determinado período. Quando a gente precipita esse retorno à pátria espiritual de forma aleatória, porque o livre-arbítrio é soberano, você é o senhor do seu destino. Se você assim deseja, assim será. Se você determina o colapso orgânico, mas na nossa crença não há propriamente o desaparecimento, porque o espírito resiste à morte física, esse espírito continua recebendo por irradiação as sensações do corpo, posto que ali ainda há combustível residual, ainda há fluido vital. Não é uma sensação agradável. Há uma obra referencial no Espiritismo chamada Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, médium já desencarnada, onde se explica de forma muito detalhada esse desconforto. Há também, por conta da literatura espírita, aquilo que a gente sabe, e foi uma entrevista dada por Chico Xavier, o mais importante médium da história do espiritismo, pelo seu talento e sensibilidade mediúnica e pela abnegação com que realizou esse trabalho sem acumular bens ou posses. Quando emprega-se um determinado método que determina a falência do corpo, a parte do corpo que foi atingida pela agressão que desencadeou esse colapso orgânico, essa parte do corpo, ela fica sequelada na sua matriz espiritual, que é o perispírito. Portanto, a partir do perispírito, há um colapso, uma agressão que fica marcada. O corpo se decompõe e desaparece, se transforma em outra coisa. Esse abalo fica. É a matriz do corpo que, pela lei da reencarnação, somos reencarnacionistas, voltará a hospedar o espírito numa outra encarnação. Essa sequela fica. Então, certos casos, por exemplo, de idiotismo ou loucura, estão associados ao abalo do centro nervoso, do cérebro. Certos casos de enfisema estão associados à inalação de gás ou outras substâncias que provocam asfixia. E por aí vai. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa esses horizontes associados ao autoextermínio. Quais são as consequências disso na linha do tempo? E o tempo que extrapola a vida na Terra. Nós também temos, espíritas, a informação de que pode-se cometer o suicídio indireto. Ou seja, quando a pessoa ela usa esse fluido vital, esse combustível da vida, que existe apenas e tão somente para que a gente, dentro do nosso nível evolutivo, com muitos erros, muitas imperfeições, mas a função mais nobre do fluido vital é permitir que a gente siga em frente. Para evoluir. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para promover esse progresso moral, ético. Esse é o grande sentido da vida na visão espírita. Quando a gente malbarata essas energias, esse fluido vital, na direção dos vícios, na direção da banalização do emprego dessa energia, naquilo que não nos dá o devido retorno do ponto de vista do engrandecimento, do autoconhecimento, da depuração do nosso sentimento. Quando a gente malbarata essas energias na direção do entorpecimento, das drogas lícitas ou ilícitas, da compulsão pelo jogo, pelo sexo,
aonde a gente se dispersa e muito facilmente perde o controle da situação, e a situação nos controla e a gente vai seguindo o fluxo inebriante das sensações do corpo, do prazer efêmero e descartável, tudo isso conspira contra a nossa situação espiritual. Então, suicídio indireto significa, eu posso até não ter usado de forma agressiva e instantânea uma ferramenta, um instrumento para colapsar a vida orgânica. Mas eu já venho fazendo isso por capítulos, a prestações há algum tempo. E isso pode ser algo muito doloroso do ponto de vista do pós-mortem. Encerrando esse capítulo da visão espírita, não acreditamos em penas eternas, céu, inferno. O céu e o inferno são experiências íntimas. O juízo final é o tribunal da nossa consciência. E nós temos a chance de nos redimir. Somos reencarnacionistas, teremos a oportunidade de fazer lá na frente, tomar as decisões diferentes, em favor da nossa saúde, da nossa alegria, em favor da nossa jornada evolutiva. Meus amigos, me perdoem aqueles que ficaram talvez um pouco surpresos com o fato da gente consumir uma parte da nossa explanação aqui com a retórica espírita. Como disse, nas especulações sobre se é ou não pertinente pensar em suicídio, de que forma, o exercício da transcendência precisa ter lugar. É uma questão fundamental, como diz Albert Camus. E nós precisamos ter, eu diria, dentro de uma ética existencial, o cuidado com o próximo. Eu não preciso ser profissional de saúde para me sensibilizar com a dor de alguém a meu redor, que eu não conheço, não sei quem é, mas se está em sofrimento, o resgate da nossa humanidade se dá a partir da capacidade da gente se sensibilizar com a dor alheia. Nós somos uma grande comunidade e nesse formigueiro humano, a única chance que a gente tem de dar certo enquanto civilização é prestando atenção naquilo que nos compete fazer para minimizar ou neutralizar a dor e o sofrimento do outro. Nós precisamos, em meio aos valores prevalentes da sociedade de consumo, do materialismo, do hedonismo, do individualismo, do hedonismo, todos os ismos que conspiram em favor dessa blindagem, e nós vamos ficando imersos assim ou dispersos dentro de um conceito de ilha. Eu existo apenas para me servir, me locupletar, e quem tiver à minha volta que me ature. Essa é a receita do fracasso. E não é do fracasso individual, é do fracasso coletivo. Nós precisamos ter um projeto coletivo. Saúde não é um assunto apenas de médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, profissionais de saúde assim denominados. Eles têm autoridade técnica para realizar os procedimentos na direção contrária à das patologias, das doenças, das morbidades. Mas todos nós precisamos assumir o mandato humano da ética do cuidado. O cuidado com o outro. Prestar atenção no que acontece à nossa volta e nos prontificar a agir sempre que possível para estancar a dor e o sofrimento. Essa é a melhor receita da saúde integral. Obrigado pela atenção.